Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Central Pharma com a nossa ilustre convidada hoje, doutora Bárbara Mariano. E hoje é no primeiro congresso, do Grupo Central de Saúde Funcional Integrativa. Doutora Bárbara, fala um pouquinho para a gente, da sua formação, da sua trajetória. Olha, primeiro é um prazer estar fazendo parte desse congresso, que já é um sucesso, como todos os eventos da Central, que é uma parceira incrível. Eu, como médica gastroenterologista, tenho a Central como uma parceira fiel. Ainda mais quando a gente pensa em saúde intestinal, saúde gástrica, a Central traz suplementações, tanto parenterais quanto orais, extremamente interessantes para o paciente. Melhora muito o nosso arsenal terapêutico. Então, eu, como gastroenterologista, que trato muito intestino, acabo tratando muito digestibilidade, a Central é uma parceira ótima e estar aqui é, sem dúvida, um grande prazer. Igualmente. Você tem um currículo muito bom, doutora, e um grande diferencial, porque na sua formação, de gastro, a gente tem poucos profissionais, que faz a medicina, funcional integrativa. Sim. E a gente sabe que você cuida da parte, assim, extremamente importante, no paciente. A gente falando aí principalmente da homeostase, do intestino, de toda a parte ali, de digestiva, O quanto é importante a gente ter esse paciente saudável para a evolução, de melhora em doenças, quanto na prevenção também, Sim. A gente está falando aí de suplementação também, que é saúde. Eu ter os níveis de vitaminas e minerais adequados, Sim, sem dúvida. Eu sempre gosto de falar para o paciente que a gente precisa começar pelo começo. E eu sei que parece redundante, mas eu sempre gosto de explicar para o paciente que o nosso intestino é um grande portão que divide o nosso mundo, o nosso corpo com o mundo externo. E não tem como eu pensar em cuidar da minha casa, que é o meu corpo, se eu não cuido do meu grande portão, que é o meu intestino. Então, a saúde começa no intestino. Isso já é um fato. Hoje eu brinco que o intestino é o grande hype. Então, você olha, mesmo na mídia leiga, falando sobre o intestino. E isso é ótimo, porque a gente traz um olhar para uma parte que foi sempre muito negligenciada. E os trabalhos estão cada vez mais trazendo dados de importância, que não há nada no corpo que a gente consiga desvincular a importância intestinal. A gente estima que cerca de 90% das doenças, em algum grau, tenham relação com a microbiota. Se a gente for pensar que a gente tem um número maior de células não humanas do que humanas dentro da gente, a gente consegue começar a entender que como cuidar desse pessoal, como cuidar da microbiota, que é onde tem 90% dessa galera, é fundamental para eu cuidar da vida, porque na verdade a gente é um monte de célula humana dentro desse pessoal. É verdade. Doutora, a gente sabe que o intestino, tá totalmente ligado quando a gente fala imunidade. Sem dúvida. Fala pra gente aí a importância da gente fazer a modulação intestinal, para melhora da imunidade. E principalmente nos pacientes, com doenças autoimunes, ou até mesmo para a gente prevenir. O intestino, ele é o grande órgão de defesa do corpo. É claro que a gente pensa em células brancas, linfócitos, mas quem faz essa primeira avaliação, essa primeira muralha de contato é o intestino. Então, da mesma maneira que eu preciso ter um sistema autoimune ativo e altivo, isso é aprendido pelo intestino. Ele eu gosto sempre de usar a analogia que ele é um muro bem de tijolinho à vista, muito fechadinho, e é claro que ele é permeável, e a gente aprende aquilo que a gente pode ou não entrar em contato durante a infância. Mas isso a gente pode perder ao longo da vida por conta de doenças, substâncias, dieta. Isso vai gerando alterações nesse meu muro. Isso vai fragilizando muitas vezes a minha capacidade desse meu sistema autoimune, que está lá atrás desse muro tomando conta de todo mundo. Ou eu hiperativo esse sistema autoimune por um excesso de
compostos que eu acabo apresentando, eu fragilizo esse sistema autoimune. Então, não tem como a gente falar de prevenção de doenças se eu não falar de melhora do perfil intestinal. E a melhora do perfil intestinal, ela passa obrigatoriamente por uma melhora da dieta, né? Ela é uma grande orquestrador de quem vai viver dentro de mim e dessa minha microbiota, mas também de trazer suporte para essa orquestra, para esse meu grande exército ficar mais forte. E aí a gente tem compostos como os pós-bióticos, o probiótico. Hoje a gente tem agora da Central o Imuse, que é sensacional. Eu venho tendo bons resultados, com uma melhora, diminuição de doenças recorrentes na infância. Então, a gente consegue trazer suporte para esse pessoal, começando no lugar que ele mais existe, que é o sistema imune, que é no intestino. Sim. A doutora falou aí, né, que está na sua prática clínica a prescrição do Imuse, né, para esse perfil de paciente. O Imuse, ele é o Lactobacillus lactiplasma, né? É uma cepa exclusiva da Central Pharma. Fala pra gente um pouquinho, né, da ação do Imuse para esse perfil de paciente, né, para a gente estar modulando o sistema imunológico desse paciente. Sim, associado a outras terapias, a gente consegue, ele melhora aquelas células dendríticas, que são as células que vão lá no lume intestinal, fazer a apresentação e olhar quem tá passando e decidir quem vem para dentro. Então, quando eu estimulo essas células dendríticas de maneira adequada, ela tem uma melhor capacidade de definir quem vem ou não vem para dentro, e isso melhora a nossa imunidade, tanto inata quanto não inata. Isso melhora o nosso perfil de defesa através da nossa principal célula de defesa. Isso mesmo. Doutora, com o envelhecimento, né, a gente sabe que o nosso corpo vai deixando de produzir algumas enzimas também, né, digestivas. Fala pra gente a importância aí, né, de suplementar algumas enzimas digestivas, né, no processo tanto de imunidade, de emagrecimento, né, dos pacientes. Eu sou suspeita de falar de enzima digestiva, elas são minhas queridinhas, assim. Eu uso elas de maneira recorrente, porque a gente vê que com o envelhecimento, a nossa capacidade digestiva, ela muda muito e a gente vai se tornando cada vez menos tolerante ao perfil alimentar. Então, usar as enzimas digestivas traz uma capacidade de quebra desses alimentos muito melhor. Isso traz uma capacidade absortiva muito melhor. Então, quanto melhor eu quebro, melhor eu absorvo, melhor eu me nutro, menos resíduo eu vou deixar para a microbiota. Então, isso melhora muito os sintomas em relação à digestibilidade. Então, aquele paciente que muitas vezes come, fica empachado, tem muitos gases, tem muito desconforto, tem cólica. Muitas vezes, isso é falta de enzima digestiva. Então, enzima digestiva, para mim, assim, é um coringa quando a gente fala em perfil de digestibilidade, porque não é incomum eu repor a enzima e o paciente, assim, mudar uma chave, porque ele passa a digerir melhor e passa a ter um processo digestivo completo. Então, ele fica muito melhor. Sentir desconforto, né, doutora? Após alimentação não é normal, né? Uma rotina diária, né? A mudança do estilo de vida, né? Um estilo de vida mais saudável, a importância da alimentação ali para a saúde intestinal, para a imunidade. Fala pra gente também sobre essa importância, né, da mudança do estilo de vida para a gente ter melhoras. Não só na parte aí quando a gente está querendo emagrecimento, imunidade, mas até mesmo em relação a estresse, ansiedade, porque o intestino ele está totalmente ligado ao cérebro também, né? Hoje a gente vê, isso já é muito bem estudado, que a gente tem um eixo, né, que a gente chama de eixo cérebro-intestino, microbiota. E como eu falei, a microbiota está diretamente relacionada àquilo que eu ofereço para ela. Então, como eu falei ontem, se eu sou um hotel de qualidade ruim, com serviço de quarto ruim, eu vou ter uma microbiota que consegue viver nesse ambiente. Sim. Se eu sou um perfil de microbiota, um serviço de quarto melhor, uma dieta melhor, eu também vou ter uma microbiota de melhor qualidade. E a gente sabe que a microbiota, tanto de maneira ativa, quanto de produtos que ela tem, como os pós-bióticos, eles vão agir diretamente nos mecanismos da fome,
tanto na fome básica, que é aquela fome que faz a gente sobreviver, mas também contrabalanceando aquela fome hedônica, que é aquela fome mais psicológica, que faz a gente querer comer muito. Então, tratar a microbiota ela é o primeiro passo para o controle fisiológico da fome. Quanto pior a minha qualidade de microbiota, pior vão ser as minhas escolhas alimentares, pior vai ser a minha capacidade de queima e quebra e absorção desses alimentos. Então, eu preciso melhorar a microbiota, porque isso vai ter um impacto direto e indireto na minha fome e no meu emagrecimento e nas minhas escolhas alimentares. E a gente vê muito isso quando a gente faz o reequilíbrio. Ou seja, o intestino, né, tá totalmente ligado na homeostasia do paciente. Ele é o grande o equilíbrio de maestro. tudo, né? É o grande maestro. A gente está chegando ao final, né, desse episódio. Doutora, quem quer acompanhar seu trabalho, quem quer agendar uma consulta, deixa seu arroba, deixa seu contato. Meu arroba é doutora Bárbara Mariano. Eu tenho o prazer de trabalhar na Clínica Integrative Campinas. Então, também @Integrative Campinas, atendendo como gastroenterologista. E convido a todos que quiserem conhecer mais meu trabalho e que precisarem aí de uma gastroclínica funcional. Vai ser sempre um prazer atendê-los. Doutora, muito obrigada, tá? Por esse conteúdo maravilhoso, né? Que a doutora deixou aqui, dicas valiosíssimas, tá? Muito obrigada pela parceria e pro nosso bate-papo aqui. Obrigada a vocês.